Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje nós vamos seguir e continuar a nossa segunda unidade, tá? E aí hoje a gente vai lá para a sequência de atividades 2 da unidade 2, tá? A gente vai deixar a primeira unidade para outro momento, tá bom? E seguindo então nossos estudos, nós seguiremos falando sobre as frações, tá? Eu vou fazer uma rápida representação das frações com vocês, tá? Vou explicar para vocês o que são essas frações e como elas agem no nosso dia a dia, como a gente interage com elas, qual a importância delas no nosso cotidiano, e a gente vai começar a ver algumas questões sobre isso, tá? Então, sobre os números fracionários. Então, nessa primeira questão, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre as frações, que são as atividades 1 e 2, tá? Dessa sequência que vocês vão ver agora. Então, vamos lá, minha turma. Antes da gente entrar na unidade em si, tá? A gente vai ver as frações primeiro, tá? O que são essas frações? Eu coloquei um exemplo clássico, que é o exemplo da pizza, tá? Então essa imagem aqui é a representação de uma fração. Então o que é uma fração? A fração ela representa algumas partes em relação ao todo. Então, por exemplo, no caso da pizza, eu estou representando uma parte, que seria uma fatia, em relação ao total de fatias que nós temos aqui na pizza, tá? Então vamos supor que eu vou pegar esta fatia que está em destaque aqui, certo? Então eu vou pegar uma fatia em relação aos 8 pedaços que temos aqui dessa pizza, tá? E aí como é que entra a fração? Para representar esta partezinha aqui em relação ao total, nós usamos as frações. E como é que ficaria então? Este pedaço aqui seria um número, uma fatia, e na parte de baixo eu vou colocar da minha fração em relação ao todo, ou seja, o número 8, que são 8 fatias, tá? Uma fatia em relação a 8. Se eu tivesse uma outra quantidade de fatias, aqui o número iria alterar, tá? Então, as frações servem justamente para a gente fazer esse tipo de representação. E só para lembrar, o número de cima da minha fração a gente chama de numerador e o número de baixo de denominador. Então, nesse caso, nós temos uma fração que nós chamamos de 1/8. Então, o denominador ele vai sempre ter esse tipo de numeração. Então, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E as outras a gente chama de avos. Então, 11 avos, 12 avos, 13 avos e assim sucessivamente, tá bom? Então, essa é a ideia de fração que a gente tem que lembrar. E aí, então, nós vamos iniciar nossas questões lá na página 46, tá? E a gente vai dar uma lida nesse textinho que está aqui na sequência de atividades 2, tá? Então aqui, ó, João e Ana leram que a civilização dos egípcios foi a primeira a deixar um registro sobre as frações. Esse registro foi feito com o chamado olho de Horus, que é essa representação aqui, tá? No papiro de Hindi, escrito aproximadamente 16 séculos antes de Cristo, ou seja, 1600 anos antes do nascimento de Cristo. O autor do papiro, o sacerdote Amés, apresenta as frações como sendo unitárias, ou seja, de numeradores igual a 1. Então são essas daqui, ó, 1/32 avos, 1/16 avos, 1/64 avos, 1/4 e meio, 1/2, tá? Outro aspecto curioso da matemática egípcia é a lenda que atribui ao olho de Horus um personagem mítica dos egípcios, tá? Então ele era um deus muito importante. E aí vamos para a atividade 1. Questão número 1 diz assim: qual é a hipótese sobre a necessidade de os povos egípcios usarem as frações? Essa necessidade do uso de frações ainda permanece atualmente? Explique. Então, por que, a opinião de vocês, tá? Por que os egípcios usavam, tá? E por que nós usamos? E aí vocês vão explicar, tá? Então, são duas respostas aqui. Vocês vão explicar para mim por que os egípcios usavam e por que nós usamos, tá certo? Seguindo aqui para cima, página 47, nós vamos então ler a questão número 2. Como você lê as frações que estão aos olhos de Horus? Escreva-as por extenso. Então aqui é a leitura de fração que eu acabei de ler para vocês. Então vocês vão escrever por extenso. Escrever por extenso. Todas as frações, tá? Desde aquela que eu falei do 1/2, tá? Essas daqui, ó. 1/4, 1/16 avos, 1/64, 1/32 avos, tá? Então aqui vocês vão escrever por extenso todas elas, beleza?
Questão número 3. João estava tão empolgado que aprendeu sobre o olho de Horus que via frações em tudo. Ele vai ajudar seu pai a cuidar da horta, tá? Antes preparou seu lanche para se fortalecer. Foi ao armário, pegou um tablete de chocolate de 100 gramas, fez 4 marcas indicando uma divisão da embalagem em 4 partes iguais, ou seja, com a mesma quantidade. E separou apenas uma delas para comer. Faça o desenho para explicar o que foi realizado por João e indique o que representa a marca na embalagem. Então aqui vocês vão fazer um desenho, então faz o desenho de um quadrado, tá? Desenhe a barra de chocolate e divide em 4 partes. E pinta uma, porque ele só vai pegar uma para comer. E depois escrever a fração. Então, que nem eu fiz na pizza, tá? Então faça a escrita dessa fração, tá bom? E aí na questão número 4 está escrito assim, ó. Se o João fosse comer 1/5 do tablete de chocolate, como ele deveria fazer para obter essa quantidade? Então, como é que ele faria aqui? Aqui ele dividiu em 4. E se fosse em 1/5, tá? Então, aí vocês vão me explicar como chegar no 1/5, tá bom? Então, quantas partes ele vai dividir, o que ele tinha que ter feito para chegar nessa divisão, tá bom? Página seguinte. Nós vamos fazer até a atividade 2, tá? Vou dar um zoom aqui na página 48 e vamos fazer a leitura. João lembrou-se do olho de Horus com todas as frações com numeradores igual a 1 e ficou em dúvida se utilizava 1/4 ou 1/5 do tablete de chocolate. Queria comer uma quantidade de chocolate maior. Quais as porções deveria escolher? 1/4 ou 1/5? Descreva como essa escolha pode ser feita. Feita é ótimo, feita. Então aqui vocês vão dizer qual é maior, qual é a maior, 1/4 ou 1/5, e explicar como vocês determinaram isso, tá bom? Porque, professor, eu acho que é 1/4 porque pelo desenho eu achei que fica mais fácil dele comer. Ou eu acho que é 1/5 porque, enfim, vocês vão dar essa resposta de vocês, tá bom? Descendo, vamos iniciar a atividade 2, tá? E aí nós vamos ler e vamos entender. Essa atividade é bem legal. O pai de João dividiu sua horta em 3 canteiros iguais. Então tem 1, 2, 3, tá? Dividiu cada um desses canteiros de faixa de mesmo tamanho. Veja só como João desenhou o que seu pai plantou em cada faixa. Então nessa primeira faixa nós temos metade de cenoura e metade de beterraba. A couve, o alface, a chicória e o almeirão estão em 1/4 de cada um, tá vendo? Dividiu em 4. E a hortelã, o orégano, a salsa, a cebolinha, a salve e o tomilho ele dividiu em 6 partes. Então, 1/6 para cada um, tá bom? No primeiro canteiro, plantou vegetais. No segundo, plantou verduras e no terceiro, temperos. Indique no desenho as frações correspondentes a cada faixa plantada no canteiro. Então, aqui do lado, ó, vocês vão escrever as frações, tá? Eu acabei de ler para vocês, eu quero que vocês escrevam as frações, tá bom? Escrevam as frações, pode ser aqui do lado ou aqui na frente, fica a critério de vocês, tá bom? E aí, no item 1 está escrito assim, ó, indique a fração que representa a faixa usada para plantar cenoura, a faixa usada para plantar couve e tomate juntas, couve e alface juntas, e a faixa para plantar hortelã, orégano e salsa. Ou seja, vocês vão fazer quanto que representa essa daqui, cenoura sozinha, a couve e a alface juntas e a salsa, orégano e hortelã juntas. Então aqui são 3 respostas, tá? 3 frações. Então vocês vão colocar a cenoura, 2 pontos. Aí depois, couve e alface. Depois, hortelã, orégano e salsa. Então vocês vão colocar para mim aqui as 3 frações, tá bom? Então coloquem aqui as 3 frações bonitinhas que eu vou ver se vocês acertaram, tá bom? Professor, mas aqui juntou 3, então eu tenho 3 partes em relação a 6. Então, 3/6, tá bom? Olha a dica de brinde. Seguindo então, para a atividade 2, está escrito assim, ó. João comentou com seus colegas que seu pai plantava cenoura em sua horta, tá? Alguns disseram que gostavam de comer cenoura e outros não. Ele fez uma pesquisa e descobriu que 2 em cada 3 colegas gostam de comer cenoura. Escreva uma fração indicando o resultado da pesquisa do João. Então aqui é só escrever a fração, tá? 2 em relação a 3.
Questão número 3. Depois de ajudar seu pai, João foi encontrar Ana e comer um lanche. Eles pediram 2 sanduíches. João dividiu cada lanche em 2 partes iguais. Indique cada fração que representa um lanche. Então aqui vocês também vão pensar na fração que representa metade do lanche. Essa é fácil, hein? Ele tinha um lanche e dividiu em 2 partes iguais. Então como é que fica a fração? Tudo bem? Item 4. Ana disse que não estava com muita fome, queria comer meio lanche. E que o colega poderia comer o restante. Se o João comer seu sanduíche e a parte que Ana deixou, que fração representa a quantidade de que João comeu? Então vamos pensar, lembrando que, vou fazer aqui um desenho bonitinho para vocês. Ó, aqui é o sanduíche, temos um sanduíche e 2 sanduíches, tá? Lembre-se que cada sanduíche foi dividido na metade, certo? O João, muito ligeiro, ele comeu essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui, essa parte aqui e essa parte aqui. Então aí vocês vão escrever a fração que representa essa parte pintada. Tá bom? Então, vocês vão escrever para mim. E na questão B, pergunta: João come mais de um lanche? Explique a quantidade que ele comeu. Então aqui vocês vão explicar para mim se ele comeu mais ou não. Tá? Então é explicar. Aqui é facinho, é só observar a dica que eu dei. E aí, para fechar, vamos para a última questão, que está aqui em cima. No sábado à noite, na casa de Ana, foram compradas 2 pizzas. Cada uma delas foi dividida em 8 partes iguais. A família de Ana comeu 12 pedaços. Qual é a fração que representa a porção de pizza consumida na casa de Ana? Então vamos lembrar. São 8 pedaços e a família comeu 12. Lembre-se que são 2 pizzas, tá? Então aqui vocês vão escrever a fração. E eu quero que vocês pensem e façam sozinhos. Beleza? Só isso. Então agora deixo que vocês façam essas atividades, né? Me enviem, tirem a fotinho e mandem para mim, tá bom? Aguardo as dúvidas de vocês, conversem comigo e a gente vai fazendo isso tudo junto. Tá bom? Até a próxima aula. Forte abraço.